Você já viveu um tempo de dificuldade? Já enfrentou dias difíceis? E quando passou pelos dias difíceis, que por certo a maioria das pessoas passaram, estão passando ou quem sabe vai passar, como é que você se relaciona com Deus? Aonde você busca refúgio e de que forma você consegue superar os dias difíceis das nossas vidas? Esse é o assunto de hoje, onde eu quero compartilhar com você experiências sobrenaturais que eu tenho tido com o Espírito Santo e tenho certeza que ele também está disponível a compartilhar dessas experiências com você. Então, acompanhe esse vídeo nos próximos minutos, fica comigo. Em nome de Jesus, tenho certeza que Deus tratará no seu coração. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, está escrito assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Esse texto tem falado muito comigo nos últimos dias e é parte da experiência que eu tenho tido na minha carreira de fé, no meu tempo de caminhada com Deus, que certamente muitos deles foram fáceis de alegria, mas outros tantos também não foram tão fáceis. E isso é fácil entender quando a gente olha para os homens de Deus na Bíblia. A gente vai ver que eles enfrentaram dias de alegria, de paz, de gozo na presença de Jesus, mas que houveram também muitas perseguições, muitas lutas, e dentre as quais tiveram na vida deles marcas que eles puderam testemunhar depois. É importante a gente entender e ver que cada homem de Deus que foi chamado para uma grande obra, foi chamado para um grande serviço ao Senhor, trazem em suas vidas, seja no espírito, seja no cotidiano da vida, até mesmo no corpo, marcas que os fazem lembrar da presença, do agir e do momento oportuno em que Deus tratou alguma situação com eles. Paulo, no entanto, ainda diz: trago no corpo as marcas do evangelho, foi chicoteado, preso, naufragou 3 vezes, tomou pedrada e um monte de coisa. E tantos outros homens de Deus trouxeram na sua vida marcas, como Pedro sendo confrontado pelo Senhor, quando achou que estava tão convertido e no entanto Deus falou: você precisa se converter, Satanás está peneirando contra a sua vida. São coisas que marcam a vida e o cotidiano. E as nossas vidas são assim, nós vivemos no mundo natural. Porém, nós não somos só naturais. Nós devemos também pular essa cerca, ousar a pular o muro do natural para começar a aprender a viver no sobrenatural. E entender que a nossa vida está pautada no sobrenatural com uma missão no natural. E quando nós temos essa missão no natural, entendendo que estamos pautados com isso, na presença de Deus, vivendo com um propósito, nós teremos que começar a entender como reagir e como agir. E o grande segredo da coisa está em aprender a nos relacionar com um amigo muito especial. Parece óbvio, parece simples em teoria aquilo que eu vou falar, mas eu creio que muitas pessoas vivem longe dessa verdade de forma intensa, de forma verdadeira e de forma experiente. Muitas pessoas vivem mais na teoria do que eu vou falar do que na própria prática e na experiência pessoal. Que é como se relacionar com aquele que está em nós, que habita em nós, que age por nós e que o tempo inteiro está buscando um relacionamento mais profundo com nós. A saber, o nosso melhor e mais precioso amigo, o Espírito Santo. Nesse texto nós vemos algo muito interessante. Olha o que ele diz: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós temos amigos que são amigos de verdade. Temos amigos que o simples fato dele estar do nosso lado já representa coisas assim fantásticas. Temos amigos que não precisa falar, basta estar do lado. Temos amigos que sempre estão presentes nos momentos mais difíceis. A verdade é que os momentos difíceis da nossa vida revelam muitas vezes quem são nossos verdadeiros amigos, não é? Enquanto está tudo bem, enquanto as coisas vão bem, nós somos cercados de pessoas.
e alguns até que dizem amigos, mas nos momentos mais difíceis é que realmente as estrelas mais lindas vão brilhar no tempo de maior escuridão. Ok? Mas mesmo esses amigos tão preciosos, eu tenho aprendido que são também limitados. Limitados muitas vezes para trazer uma palavra, limitados muitas vezes para poder nos ajudar em algumas coisas, limitados muitas vezes nos seus recursos próprios de poder trazer para nós o alívio para algumas coisas que nós vivemos na nossa vida. E eu tenho percebido ao longo da minha vida, já passei muitas coisas, estou passando tantas coisas, mas eu creio que tudo isso tem um propósito. Agora, muitas vezes os amigos, eles se veem limitados. Eu também, como amigo de outros e até como pastor, muitas vezes me vejo pequeno e limitado diante do problema, da situação ou de dar um conselho para alguém. E aí eu olho para esse texto e percebo que nós temos alguém tão especial, tão perto, tão próximo, tão pronto para nos ajudar, mas que muitas vezes deixamos de buscar, não simplesmente pelo fato de rejeitá-lo, mas muitas vezes pelo fato de não entender, não saber como agir e não saber se relacionar com ele. E essa palavra tem um propósito de trazer para você aquilo que eu tenho vivido muitas vezes, de poder dizer: eu tenho um amigo que habita dentro de mim, que conhece as minhas limitações, as minhas fraquezas e que sabe das minhas dificuldades e que conhece mais do que eu mesmo os propósitos que Deus tem para a minha vida. Esse é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo habitando dentro de mim. Querido, e muitas vezes nós estamos procurando ouvir a voz do Espírito Santo de voz audível e espetacular e extraordinária. Ele até pode falar assim, mas não é o padrão, nós vamos ver isso na Bíblia. O padrão de Deus agir é quando ele fala no Espírito. E isso traz para nós uma primeira coisa chamada impressão. É a impressão que vem no nosso espírito, que em Romanos também diz que o nosso espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Quero perguntar para você, você já viu Jesus descendo em carne e osso, olhando para você e dizendo: você é meu filho? Você já viu anjos do céu, milícias do céu dizendo: você vai entrar no céu? Mas eu pergunto para você, você tem certeza da sua salvação? Eu tenho certeza que você vai dizer que sim. E por que você sabe disso? Porque a palavra te contou. Mas ainda assim exige um passo de fé para acreditar na palavra. Então nós sabemos simplesmente porque nós sabemos. Porque alguma coisa mexe dentro de nós e faz a gente acreditar. Assim é o mover do Espírito. É algo que mexe dentro de nós. É uma impressão que vem lá no Espírito. E que a gente que move no Espírito vai testificar que é o Espírito que está falando conosco. Porém, o evoluir da caminhada com Deus deve desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo para saber quando ele está falando. Agora, nós precisamos entender e perceber a voz do Espírito, porque ele sim é um amigo perto, presente, que nos auxilia, como diz aqui a palavra, nas nossas fraquezas. No tempo em que os melhores amigos humanos, que os nossos líderes não têm resposta, é nessa hora que nós recorremos também ao nosso amigo Espírito Santo, e ele sim conhece os nossos corações, as nossas fraquezas, e atuará trazendo da palavra dele o renovo poderoso para as nossas vidas, para nós conseguirmos avançar e resistir o dia difícil, resistir o dia mau, resistir os dias que batem na nossa porta, que não são fáceis, não é? O Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós temos um ajudador. Você tem um ajudador, você tem um Espírito de Deus que está dentro de você. Nós precisamos aprender a acessar o Espírito. Aprender a acessar essa voz que não vem em voz, como eu disse anteriormente, audível, espetacular, extraordinária. Mas muitas vezes vem uma impressão interna dentro do nosso espírito. Mas isso só vem através da intimidade, da fé, da palavra, da oração e do jejum, que nós vamos aprender a nos relacionar com Deus. Eu tenho ouvido muito o Espírito Santo de Deus falar comigo nesses dias que estou passando. Esse momento que estou gravando esse vídeo, eu estou na reta final de uma cirurgia grande, delicada que foi feita, onde houve grande sucesso dessa cirurgia e já estou saindo dela em nome de Jesus. Mas esse período, que hoje está quase completando um mês, foram dias de realmente só ter, apesar do carinho, apesar do amor manifesto de alguns irmãos, mas somente o Espírito Santo de Deus para trazer resposta. Apesar do carinho, da proximidade e do cuidado da minha família, que fez e faz toda a diferença, ainda assim algumas respostas eu só encontrei e só estou encontrando na presença de Deus, porque Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Seja as fraquezas físicas,
que debilita num tempo de dor e de enfermidade, seja as fraquezas espirituais que muitas vezes nos debilita diante de um problema maior que estamos enfrentando, e todos nós seres humanos somos abalados muitas vezes, seja em problemas, em fraquezas emocionais, que esse mundo bombardeia a nossa mente, muitas vezes nos vemos vulneráveis e fracos. O Espírito de Deus nos ajuda em todas essas fraquezas, e por isso, mesmo diante do caos, mesmo diante das dificuldades e das fraquezas, ele nos ajuda, nos impulsiona a viver uma vida de fé, a viver uma vida avante, apesar das fraquezas. Ele nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos põe de pé, ele nos faz enxergar o propósito novamente, ele nos faz direcionar de novo para aquilo que nós temos, ele nos faz enxergar aquilo que muitas vezes a dificuldade tem a tendência de querer abafar, maquiar e camuflar, que é o propósito maior de Deus na nossa vida. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém. Olha que interessante, se você está enfermo, está errado pedir cura? De certo modo não, mas muitas vezes precisamos perguntar para Deus qual é a origem, o porquê ou o para quê do propósito. O porquê revela motivo. Se você procurar um motivo e não encontrar motivo, então você tem que procurar o para quê. O para quê revela propósito. E quando nós não encontramos isso, nós começamos a pedir errado. Muitas vezes estamos pedindo a cura, mas muitas vezes Deus não estabelece a cura enquanto não te mostrar o propósito pelo qual você está passando por aquilo. E eu tenho vivido esse tempo para mim que está sendo gigante, quase um mês para mim está sendo quase um ano, e Deus tem revelado muitas coisas na minha vida. Muitas coisas no meu coração, muito alinhamento de rota, de conduta no ministério serão tomadas porque Deus tem falado muito poderosamente ao meu coração. E eu creio que vem aí algo poderoso. Deus não mexe na estrutura, Deus não mexe no alicerce, senão para reforçar, consertar, para que o edifício grande que Ele está pretendendo edificar seja realmente colocado num alicerce forte. Então Deus, ele sempre vai trabalhar para que a gente esteja forte. E o que Deus tem feito na minha vida, e eu creio que está fazendo na sua, muitas vezes diante das intempéries, é dizer para nós: eu estou te fortalecendo, te capacitando para você avançar e conseguir correr 1 milha a mais, 2 milhas a mais, 3 milhas a mais, para avançar diante do propósito que eu tenho para você. Então muitas vezes nós estamos pedindo cura, mas nós temos que, antes da cura, pedir para o Senhor qual o propósito disso. Então Deus revela o propósito e na sequência vem a cura. Estamos pedindo um emprego, mas muitas vezes precisamos perguntar para Deus: Senhor, esse emprego vai mexer com a minha estrutura, com a minha vida devocional, com a minha vida de fé ou não? E então, depois de encontrar o propósito, Deus vai abrir ou não aquela porta. Se não abrir aquela, certamente abrirá outra. Não sabemos orar como convém, por isso precisamos acessar a pessoa do Espírito Santo. Acesse a pessoa do Espírito Santo. Aproveite o tempo que você tem livre. Se não tem, faça tempo livre para se dedicar ao jejum e à oração e encontrar tempo para falar com esse Espírito que está gritando para você, dizendo: ei, eu quero falar com você. Dá para você dar uma paradinha? Porque se você não parar, Deus te para. Quando Deus quer falar algo muito profundo no coração do homem, ele faz o homem muitas vezes parar, como fez com Elias. Elias vence uma grande batalha lá com os profetas de Baal no Monte Carmelo e depois corre. Se vê no deserto numa situação de fraqueza emocional, abalado, perseguido por Jezabel, se tranca numa caverna. Deus permite ele ir para um momento a sós com Deus, para depois entender que o propósito não acabou e que é para voltar com uma direção específica e avançar para o propósito de Deus. Então nós não sabemos orar como convém, mas nós temos o acesso ao Espírito que está em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o gemido da alma? Muitas vezes nossa boca não está falando nada, mas a alma está gritando. E o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus esses gritos, esse clamor da alma, que muitas vezes é maior do que o clamor dos lábios e das cordas vocais. E esse clamor, o Espírito chega até Deus e diz: a alma do teu servo, do teu filho, está clamando por isso, 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 isso e isso. Eu creio que o Espírito diz: Senhor Pai, ele entendeu o propósito, começa a agir, começa a dar direção, levanta o teu servo, porque chegou a hora de sair desse tempo de alinhamento. Ele está saindo com mais intimidade, com mais
força, e agora a coisa vai fluir na rota, no momento, no alinhamento da forma que eu quero. O Espírito conhece a nós, mas nós muitas vezes deixamos de conhecer o Espírito por não ter tempo para parar e acessar o Espírito. Existem muitas pessoas que aprenderam a fazer coisas no mundo eclesiástico, pessoas que aprenderam a pregar bem. Modéstia à parte, qualquer página da Bíblia que nós abrimos aqui, eu consigo talvez trazer uma palavra e pregar uma palavra. Mas nem sempre isso está vindo ungido, apesar da palavra ser palavra e por si só ela tem efeito. Mas mais do que saber fazer, é necessário ter unção e buscar. Tem gente que sobe no altar e prega eloquentemente, aprendeu a fazer, mas está distante da palavra, está distante do Espírito. E muitas vezes não sabemos fazer como convém, mas o Espírito intercede por nós. Portanto, muito mais importante do que estratégia e técnica é vida devocional com o Espírito. É vida de intimidade com o Espírito. Saber o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é nos usar. Mas antes de nos usar, Ele quer tratar a minha vida, quer tratar meu casamento, quer tratar minha vida relacional com meus filhos, quer quebrar o sofisma que tem na nossa mente, os traumas de infância, as crises existenciais que existem aí na nossa mente, os traumas que precisam ser quebrados e tratados. Não adianta saber fazer, é preciso obedecer à voz do Espírito, que só será perceptível quando nós pararmos para ouvir e entender o que Ele quer conosco. Então, às vezes é preciso parar de fazer para ouvir Deus tratar. Então, se esse é seu caso, pare de fazer para dar um tempo para Deus tratar no seu coração. Versículo 27 da Bíblia diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. O Espírito sabe das intenções do nosso coração, das motivações do nosso coração, e Ele intercede por nós. Quais são as intenções mais honestas? Seja honesto. Qual é realmente a intenção, a motivação que está no teu coração? Seja honesto. Honesto contigo mesmo. O que é que nós estamos querendo? Aplauso. O que nós estamos querendo? A vaidade nos trazer um conforto, uma massagem no nosso ego, para que o nosso ministério seja reconhecido, para que os nossos feitos sejam aplaudidos? Ou nós estamos querendo realmente engrandecer o nosso coração? Antes de responder, acredite, o Espírito sabe qual é a intenção do Espírito dentro do nosso coração, e Ele vai interceder segundo essa intenção e não segundo aquilo que está sendo mostrado, sendo feito. O Espírito vai interceder por nós segundo a intenção do Espírito dentro de nós. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente com aquelas que foram designadas por Deus, para que nós possamos glorificar a Deus e nos alinhar com o propósito de vida que Deus tem por nós. Deus tem um propósito para a minha vida e eu sei muito bem qual é. E Ele está alinhando a minha vida todos os dias. São quase 15 anos de pastoreio, 27 anos de conversão. Errei na minha caminhada de fé e errei muito. Aprendi e aprendi muito. Continuo errando e disposto a corrigir e corrigir muito. Mas em todas as coisas eu tenho o Espírito que aprendi a acessar. A presença do Espírito tem me conduzido. Muitas vezes não ouvindo de voz audível e espetacular, mas as impressões na sensibilidade da minha vida, no meu devocional, com a palavra, no meu tempo com Deus, eu tenho ouvido Deus dirigir. E eu creio que é um tempo novo, poderoso, chegando na minha vida e no meu ministério. E eu profetizo isso, que todos aqueles que estiverem debaixo desse guarda-chuva, chamado Espírito Santo de Deus, dentro desse mover profético do meu ministério, inclusive eu arrisco dizer, nós vamos viver um tempo de crescimento e de avanço. Muitas pessoas vão olhar, vão assistir, mas não vão conseguir se conectar, porque não acreditam ou estão enxergando algo que está aquém do propósito de Deus. Enquanto outras, eu penso que a grande maioria, estarão conectadas, porque a minha oração tem sido: Deus, queima o coração. Deus move o coração da tua igreja. Deus trata no coração da tua igreja. Deus trata no coração da liderança da nossa igreja. Trata no coração de todos os membros de ministério, principalmente daqueles que militam e ministram no santo altar do Senhor. Eu creio que um tempo novo
de avanço, de crescimento, de avançar para valer, para fazer essa igreja crescer em Tatuapé, não para nossa vaidade, mas para que o corpo de Cristo seja edificado, que nós diminuímos e que o Espírito de Deus cresça, que a Shekinah do Senhor venha nos esconder e a glória dele aparecer. Nós somos frágeis, nós somos fracos, mas há um Espírito, um amigo chamado Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, nos ajudando nas nossas fraquezas, e é por Ele, e somente por Ele, que nós continuamos avançando. Portanto, Igreja Batista da Lagoinha em Tatuapé, contamos com vocês, vamos avançar, se prepara, acorda, sacode a poeira do pé, quebra os mimimis, quebra a arrogância, quebra o orgulho se possivelmente houver, e vamos avançar, vamos para frente, vamos crescer, vamos deixar o tempo de criança para trás, para aqueles que realmente têm esse tempo, mas a grande maioria estão vivendo um tempo de avanço e de crescimento. Eu louvo a Deus por ser pastor, eu louvo a Deus por Ele ter me escolhido, e louvo a Deus por Ele permitir passar tudo que eu estou passando, porque eu sei que Ele está me preparando para algo mais poderoso, está me preparando para algo mais para cima, me preparando para um tempo novo. Vem aí um tempo de avivamento poderoso, fulminante para o inferno, degladiador para os demônios, um tempo de avançar e de crescer em fé, de romper com todas as áreas da nossa vida, e na autoridade do nome de Jesus, eu quebro nesse vídeo com essa palavra, e você que está me ouvindo e vendo, concorde em fé em nome de Jesus. Eu quebro toda ação de Satanás, todo levante do inferno, todo seta do inferno, todo dardo inflamado, seja agora paralisado no nome de Jesus, e que a igreja do Senhor Jesus seja mais ungida do que sempre foi, porque nós vamos aprender a viver cada dia mais, aprendendo a acessar a pessoa daquele amigo que nos ajuda nas nossas fraquezas. E quando nós, sabe por que Deus permite a fraqueza? Para nós aprendermos que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Quando nós estamos fracos, é aí que tornamos fortes. Sabe por quê? Porque quando estamos fracos, nós reconhecemos a nossa limitação e temos que recorrer a alguém que é maior que a medicina, que é maior que amigos, que é maior que liderança, apesar de toda essa equipe fazer parte de um tempo de crescimento, encorajamento, avivamento, porque sem a equipe não vamos em nenhum lugar, mas o Espírito nos faz acessar a Ele, aprendendo que tanto eu, quanto você, quanto qualquer equipe, quanto a minha equipe em Lagoinha, Tatuapé, nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Então cada um que exerce ministério, abrace o ministério, abrace os irmãos do ministério, ame os irmãos do ministério, abrace, perdoe sempre, abrace a liderança, líderes, abrace seus liderados, amigos, abrace seus amigos, vamos crescer, vamos avançar, em nome de Jesus. Está vindo aí um tempo novo de avivamento e de crescimento, eu profetizo, quem crê diga amém, compartilhe esse vídeo para maior número de pessoas que você puder, irmão, comenta, vamos para cima, vamos dar um murro na cara de Satanás, sacudir o inferno e avançar com o reino de Deus em nome de Jesus. Eu quero declarar em fé, Lagoinha sempre será um lugar de novos começos, uma igreja séria, uma igreja profética, uma igreja que cura, uma igreja que ama, uma igreja que restaura, uma igreja que põe de pé o abatido, uma igreja que sara a ferida dos feridos, e uma igreja que vai avançar para o reino, para a glória, para o propósito de Deus. Eu profetizo, daqui para um ano, Lagoinha, Tatuapé, com pelo menos 1000 membros, com pelo menos um quadro de 200 voluntários, muita gente na equipe de louvor, ungidos, ministrando no altar com santidade, com vida no altar, com vida alinhada, casamento alinhado, vida pessoal resolvida, vida humana resolvida, crises existenciais resolvidas, pessoas na intercessão, linha de frente de guerra, intercedendo, gritando, clamando, e nós vamos à frente em nome do Senhor Jesus. Eu conto com você, igreja, eu conto com a tua vida, eu conto com o teu amor, com o teu apoio.
Sai da cadeira, você que ainda não assumiu uma posição. Vem aí tempo de treinar, tempo de avançar, multiplicação de GC, Legacy Jovem na rua, trabalhando, fazendo arrastão de evangelismo, trabalho com casais, trabalho de ministério, treinando obreiros, treinando pessoas, treinando sempre, para juntos avançarmos e crescermos em nome de Jesus. Recebe essa palavra, porque está queimando dentro do meu coração, queimando, eu creio que ainda essa semana nós estaremos juntos para avançar em fé, em nome de Jesus. Eu te amo, Lagoinha Tatuapé. Eu te amo, igreja. Eu te amo, igreja do Senhor. Nós estamos juntos e juntos em fé vamos romper para a glória do Senhor. Beijo forte no seu coração. Compartilha com o maior número de pessoas essa palavra que está incendiando o meu coração. Tenho certeza, vai incendiar todo mundo, inclusive você que está vendo o vídeo que não é dessa denominação. Deus conta com você. Apoie o teu pastor, não critica. Para de criticar pastor, para de criticar líder, para de criticar liderança. Arranca essa maldição da tua vida, queima a tua língua, repreende a tua língua, morde a tua língua para falar mal de qualquer liderança de igreja. Os líderes são pessoas instituídas por Deus. Respeite, se submeta, se coloque debaixo em amor, em obediência e avance. Seja aliado, seja parceiro, seja alguém que caminha do lado, não seja alguém que caminha na frente, não seja alguém que só caminha atrás, mas seja parceiro para andar do lado, com honra, com fé, com determinação. E não só a Lagoinha Tatuapé, mas a tua igreja, qualquer ministério que assim caminhar, vai vencer, vai avançar e vai crescer muito para a glória do Senhor. Senhor te abençoe em nome de Jesus, trazendo do teu coração muita alegria, prosperidade e paz da parte do Senhor Jesus. Lagoinha, para cima com toda a força em nome de Jesus. Beijo no teu coração e até daqui a pouco. Aleluia. Deus abençoe.